O samba pode ser uma forma musical leve e extremamente prazerosa, mas ao mesmo tempo ele também representa, na minha opinião, uma das teorias mais interessantes de coesão social já formuladas. Essa ideia foi desenvolvida pelo crítico literário brasileiro Antônio Cândido em um ensaio de 1970 chamado Dialética da Malandragem. Na cultura popular, o malandro costuma ser visto como alguém preguiçoso, o avesso ao trabalho. Mas Cândido propõe algo bem diferente. Para ele, o malandro é uma figura que não se encaixa rigidamente nas estruturas de classe tradicionais que marcaram a sociedade do Rio de Janeiro nos séculos XIX e XX. É alguém que transita entre diferentes grupos sociais, sem se prender completamente a nenhum deles. E é justamente isso que torna o malandro tão interessante, porque, ao não estar totalmente alinhado a uma única classe ou cultura, ele desenvolve a capacidade de se comunicar com diferentes mundos e até de criar pontes entre eles. Essa habilidade vem de uma combinação de neutralidade, empatia e também de uma vivência prática das expressões culturais de vários grupos. E talvez não exista um exemplo mais claro disso do que uma roda de samba. Numa roda, músicos, cantores e até dançarinos se reúnem em volta de uma mesa para tocar juntos. Não há ensaio, tudo é improvisado. A proximidade permite que as pessoas se comuniquem com o olhar, com gestos, com pequenas pistas que indicam quem entra, quem canta e quem sola. E, naquele momento, pouco importa de onde cada pessoa vem. Classe social, origem, profissão, tudo isso fica em segundo plano. O que realmente importa é fazer música e celebrar a vida. E o resultado disso é algo muito poderoso: cooperação, conexão e admiração mútua. E aqui vai uma pequena confissão. Essa teoria teve um impacto profundo em mim. Mas se você chegou até aqui, talvez você já tivesse percebido isso. E se você se interessa por como cultura e economia se conectam, eu também falo sobre energia e geopolítica aqui no canal.